Olá, você sabia que é possível executar scripts do R dentro do Pentaho? Pois é, isso é possível. Antigamente, para você executar um script do R dentro do Pentaho, era necessário utilizar um step de shell. Aqueles que executam arquivos batch do Windows ou aquele SH do Unix, do Linux. Mas foi desenvolvido já há um tempo um step específico para executar scripts do R, que é o step execute R script. Então, esse step ele torna o consumo desses scripts, o consumo de bibliotecas do R, ele torna esse consumo mais dinâmico. Por exemplo, digamos que você tem uma base de clientes e na sua base de clientes você não tem o sexo da pessoa e você deseja fazer uma predição do sexo para saber se o seu público ele é mais feminino ou mais masculino. É, Foi desenvolvida uma biblioteca para o R, que é essa GenderBR, e ela faz essa predição do sexo a partir de nomes próprios. Mas ela só funciona no R, no RStudio, por assim dizer, usando dados do censo de 2010. Então, o Fernando Meirelles ele postou em 2017 um artigo falando um pouco sobre esse pacote, o GenderBR. E aí hoje você trabalha com Pentaho e você quer consumir essa biblioteca, mas ela foi toda customizada para R. Como é que ela funciona? Você faz a instalação dessa biblioteca no seu R, da sua máquina, e aí você chama essa função que é a getGender, passando o nome da pessoa, né, o primeiro nome, e aí ele vai te dar um retorno, se é feminino ou masculino, female ou male, no caso, para homem, masculino ou feminino. E aí, digamos que você tem uma demanda dessa aí no seu trabalho, onde você está atuando, você tem uma demanda dessa, e você não tem isso fora do R. Como é que você faria para poder consumir esse pacote? É aí que entra o step, o execute R script. Eu posso usufruir, eu posso desfrutar de qualquer pacote do R dentro do Pentaho utilizando esse step aqui. Então, nesse caso da predição do sexo, funciona dessa maneira. Você tem o seu input, a sua entrada de dados, que pode ser uma tabela de um banco de dados, ou pode ser um arquivo JSON que está chegando da nuvem, um arquivo de texto, pode ser um XML, não importa. Você tem uma entrada de dados. E você não quer pegar os seus dados, armazenar eles em uma tabela, carregar um data frame dentro do R para poder fazer esse processamento, depois fazer a saída, né, fazer a devolução, o output novamente para o seu data warehouse. Já pensou? Aí, ao invés de você trabalhar com uma ferramenta de ETL, você vai trabalhar com várias ferramentas de ETL. E aí, o seu projeto de BI, que era para ser um negócio mais centralizado, mais organizado, ele acaba ficando parecido com uma coxa de retalhos. Porque cada coisa você faz né, cada pedacinho você trata em um lugar. E isso não fica legal para o seu desenvolvimento e não fica legal também para você dar uma manutenção depois. Então, o step do R no Pentaho, ele, além de automatizar o consumo desses pacotes do R no Pentaho, ele torna o seu processo de desenvolvimento mais objetivo, porque você não precisa sair daqui da sua área de trabalho do Pentaho. Então, eu tenho aqui a minha entrada de dados, o meu input. Eu criei aqui um arquivo fictício, tá certo? Com nome e sobrenome. Qualquer similaridade com alguém que você conheça é mera coincidência, tá? Eu utilizei um site que gera nomes aleatórios para poder gerar para mim uma lista de nomes e sobrenomes. Então, eu coloquei esses nomes aqui para simular a sua entrada de dados, a sua tabela. E eu quero saber qual é o sexo dessas pessoas. Então, eu vou fechar aqui. Eu tenho aqui o meu pacote R, tá certo?
eu coloquei aqui um caminho do meu script R, esse genderbr eu coloquei porque quis, eu poderia colocar qualquer nome aqui, .r. O importante aqui não é o nome do script, é o caminho dele, tem que estar correto. E esse meu script, ele recebe uma variável nome e ele gera para mim uma saída sexo. Ah, eu coloquei o mesmo nome no input e na variável, mas poderiam ser nomes diferentes também. Outra coisa, se você marcar um input stable, ele vai querer carregar todos os seus dados aqui no step do R. Tá? E eu não quero que ele processe todas as colunas, eu quero que ele processe apenas a coluna nome, o input field nome. Então você deixa isso aqui desmarcado. Eu vou cancelar aqui no Value Mapper, eu estou fazendo apenas um mapeamento do nome do sexo como ele vem de lá do pacote do R, e aqui o nome que eu quero que ele saia para mim no meu resultado. Então, se vier male, masculino, se vier female, feminino, e se ele não conseguir identificar se é masculino ou feminino, coloque em A. Pronto, aqui é um Select Values, e aí eu vou botar aqui um dummy, vou dar um preview aqui, e você vai ver ele está processando, ó, e gerou para mim já aqui a minha saída. Então você pode ver aí na tela a coluna sexo aqui, tá certo? Já a predição que o R fez, né? Se essa pessoa era masculino ou feminino. Então você vê que está funcionando. É bem interessante esse recurso aqui, tá certo? Eu tenho aqui um caso de uma pessoa que ele não conseguiu identificar se é masculino ou feminino, ficou com o NA, esse NOA aqui. Então, eu estou utilizando aqui um exemplo de carregando um arquivo físico, mas digamos que você esteja trabalhando com dados em tempo real, ou seja, as coisas estão acontecendo no seu aplicativo e elas estão sendo enviadas para o seu Data Warehouse, para o seu BI. Você está fazendo essa coleta em tempo real. Então, você quer armazenar o dado já com a informação do sexo. Você não coleta essa informação lá no seu cadastro, mas você quer armazenar ela no seu Data Warehouse para fazer suas métricas aí, né? Se seu público é mais masculino ou feminino. Então você já quer, nesse input, você já quer fazer essa predição. Então você pode incluir um step desse aqui no seu ETL, e aí, quando ele gravar o seu dado lá na sua tabela de saída, ele já vai ser gravado com a coluna sexo lá, informando se é masculino ou feminino. E para os casos em que ele vem como NA, o que pode ser feito? Você pode ter no seu time alguém, né, para poder gerar, você pode adicionar uma etapa a mais no seu processo de ETL. Isso aqui que eu estou dando para vocês é uma dica, tá certo? Você pode adicionar uma etapa a mais que todo mundo que for NA, ele gere um relatório, tá certo? Ele vai gerar um relatório e vai ser enviado para alguém, e aí essa pessoa ela vai definir ali se é masculino ou feminino. E aí ela pode pegar e fazer esse update no seu banco de dados, tá certo? E aí fica todo mundo com a informação do masculino ou feminino. Eu acredito que vai ser menos trabalho do que você tentar fazer uma predição dessa para 60 mil pessoas, 100 mil pessoas, 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas que tiver aí na sua base de dados. Então eu agradeço pela atenção de vocês. Desde já eu quero informar que eu estou disponibilizando lá na Udemy um curso de Pentaho, tá certo? É o Pentaho do zero, passo a passo. Não é um curso de ETL com Pentaho, é um curso de Pentaho. E no curso você aprende a fazer ETL, tá certo? Porque um curso de ETL com Pentaho, você vai ver só o que é interessante para o ETL ali, né? Para o Data Warehouse e para o BI. Você não acaba desbravando todas as minúcias da ferramenta. E o meu objetivo, a minha proposta de entrega de curso é fazer algo parecido com o que você está vendo aqui. No meu curso eu ensino a você trabalhar com Python no Pentaho, a extrair vídeos do YouTube, a extrair áudios de vídeos, a extrair texto de vídeos, a extrair texto de arquivos em PDF. E agora, né, eu vou incluir essa aula, eu vou mostrar passo a passo como você instalar e configurar e integrar o R com o Pentaho, tá certo? Eu vou disponibilizar isso lá na plataforma, vai ser uma aula bônus para todos aqueles que fizerem a aquisição desse pacote aí desse curso, né? O de Pentaho Data Integration, lembrando que eu estou dando o curso da versão 9.3, e é a versão que foi lançada agora em abril, né, de 2022. Então é a última versão.
do Pentaho. O curso ele é bem atual e toda semana tem aula nova, tá certo? Eu tenho um desafio aí de entregar 12 sessões, tá certo? No mínimo 10, no máximo 12 sessões de curso, e eu já estou já na 7ª sessão, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que façam um bom proveito desse conhecimento. Um abraço e até a próxima.